Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 14 do mês de janeiro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano secular, e pelo calendário judaico. Nós estamos hoje no dia 1º de Shevat do ano 5781. Temos aí o nosso primeiro dia do mês de Shevat, e junto com ele, falamos alguns comentários ontem sobre o mês de Shevat, e o mês de Shevat tem muitas coisas importantes para conosco, no conhecimento, no cântico. Temos aí dia 30 de janeiro, o Shabbat Shirah, que é o Shabbat do cântico, onde nós teremos aí a nossa Parashá Beshalach, que é a 16ª Parashá, onde nós estaremos aí com o cântico de Êxodo, capítulo 15, após a travessia do Mar Vermelho, ou o Mar dos Juncos. Com isso, nós temos aí o cântico de gratidão, que ele foi ímpar, e segundo os nossos sábios, esse cântico de gratidão, do capítulo 15 do livro de Shemot, Êxodo, ele é ímpar porque foi o momento ímpar em que Deus ele parou para ouvir o povo de Israel como um só organismo, numa só voz, num só coração, entoando a ele um cântico de gratidão pela travessia do Mar Vermelho. E através das gerações e através dos milênios, esse cântico do capítulo 15 de Êxodo, Shemot, através dos milênios tem sido de uma forma maravilhosa entoado ano a ano, e gerações a gerações e milênios até a presente data. Então por isso esse salmo, aliás, esse cântico, ele é muito especial, pois ele traz esse momento ímpar em que Deus parou para ouvir o povo cantando, agradecendo, louvando e adorando a sua majestade. Ok? Algumas outras características que nós temos aí para esse mês de Shevat. Segundo os nossos sábios, eles falam que ninguém além dele que ama eternamente os seus amados. Portanto, não há ninguém além do Eterno, além do Todo-Poderoso, que de fato ele ama eternamente os seus amados. Uma das coisas interessantes que temos aqui como comentários do mês de Shevat, no Shabbat Shirah, que é no dia 30 de janeiro, o Shabbat do Cântico, onde estaremos aí trazendo o estudo da Parashá Beshalach, e o capítulo 15 está presente nesta Parashá nesse dia. Então, nesse Shabbat Shirah, que acontecerá no dia 30, alguns têm o costume de espalhar nos seus pátios os restos da comida do Shabbat, da sexta-feira à noite. No Shabbat de manhã, tem um costume em que uma certa quantidade de pessoas pegam as sobras da comida de Shabbat e ele sai no seu quintal, no seu pátio, e ali ele joga um pouco desses alimentos para as aves. A razão dessa prática é a seguinte: a porção da Torá que é lida nesse Shabbat conta do maná que sustentou os israelitas no deserto. Toda manhã eles recolhiam maná na medida prescrita, ou seja, Moisés, pela orientação divina, disse ao povo: todos os dias, desde o dia 1º da semana até ao sexto dia, vocês pegarão X de medida de maná, e esta medida vai sustentar você e a sua família no transcorrer de todo o dia. Quando chegar na sexta-feira, Moshe dizia: pegai uma porção dobrada de maná, porque amanhã, Shabat, não haverá maná. Então não precisareis ir
para buscar maná. Essa é a porção dobrada na sexta-feira ou no sexto dia, para que possam ter realmente a porção adequada para o dia de hoje, o sexto dia, e para o dia de amanhã, o sétimo dia, porque não haverá maná amanhã, por causa do Shabat. Diante dessa situação, no Shabat, né, no dia de Shabat, alguns do povo saíram para colher e não achavam maná. Então estava se cumprindo o que Moshe tinha dito. Os sábios explicam que esses que saíram no Shabat para coletar o maná, eles eram maus ou malvados, imbuídos de más intenções, pois eles tinham ciência de que o maná não cairia no Shabat, conforme Moshe alertara. Com a pretensão de desacreditar Moisés aos olhos do povo, eles espalharam durante a noite nos campos um pouco do maná que tinham coletado no sexto dia, com a intenção de recolher na manhã seguinte, no dia de Shabat, essas rações e trazê-las diante do povo, esperando que as pessoas acusassem Moisés de ser um enganador, um falso. Ou seja, essas pessoas más, né, pessoas perversas que estavam ali junto com o povo no deserto, lembra que dentre os judeus saiu uma multidão de povos com eles, no sentido de que uma mistura de povos também saíram junto com o povo judeu e foram para o deserto. Era o momento adequado para que os escravos de outras nações que estavam no Egito pudessem pegar uma carona com os judeus e sair em liberdade também. Diante dessa situação, o que aconteceu? Alguns judeus com más intenções, certo? Somado com outros dessa mistura de povos que também tinham más intenções, eles fizeram o quê? Na sexta-feira, como era a determinação de Moshe, cada um pegava a porção dobrada para a sua família. Então, na madrugada, o que eles faziam, essas pessoas perversas? Elas iam ao campo e começavam a jogar no campo certas porções de maná, para que quando amanhecesse o Shabat, então eles iriam lá para pegar o maná e trazer diante do povo e dizer que Moisés era mentiroso, que ele era falso, porque havia maná na manhã de Shabat, certo? E quando eles fizeram isso, eles jogaram certas porções, espalharam certas porções em vários lugares no campo, e na manhã seguinte eles foram lá para buscar o maná e trazer diante do povo e mostrar para o povo: ó, Moisés é falso, Moisés é enganoso, ele é mentiroso. Mas quando eles chegaram no campo para colher o maná, eles não acharam nada. Mas cadê as nossas porções que nós espalhamos por aqui? Não tem nada aqui. Então eles retornaram para o acampamento com a cara de tacho, né? Voltaram para o acampamento, né, com o famoso ditado popular diz, né, com o rabo no meio das pernas, e foram, né, cabisbaixo, orelha murcha, voltaram lá para as suas tendas lá e avisaram os seus familiares: ó, não tem nada lá no campo não. E aguenta o tranco aí, porque hoje durante o dia vamos passar fome, porque nós jogamos a nossa porção de hoje lá no campo lá para dizer que Moisés era mentiroso. E aguenta aí que vocês vão passar fome hoje e fica quieto aí, cada um enfia a viola no seu saco aí fica quieto, né? Então dessa forma foi. Mas a questão agora, né, olhando para o outro lado, onde foi parar o maná que eles jogaram? Cadê esse maná, essas porções diversas que eles jogaram lá no maná? No campo? Cadê essas porções de maná? Lembram ontem que quando nós iniciamos a nossa live,
até vocês ouvirem o som, nós chamamos a atenção para isso. Ó o som das maritacas. Olha o som dos pardais. Olha lá, eles estão cantando, os pardais. Está ouvindo? Graças a Hashem, temos aí os nossos pássaros que cantam em todas as nossas lives e todos os dias. É maravilhoso podermos sermos despertados pela manhã com o cântico dos pássaros, algo espiritual, maravilhoso. Então nós falamos ontem, depois nós vamos falar porque estamos citando os pássaros. Mas aí a live passou, os assuntos divergiram, né? E acabamos esquecendo de dar a resposta. Então vamos à resposta hoje, ok? Onde estavam as porções de maná que eles espalharam pelo campo para recolher de manhã e falar que Moisés era mentiroso? Quando eles chegaram, não acharam nada. Não acharam vestígio nenhum, farelo nenhum. Por quê? Porque os pássaros vieram e comeram todas as porções que eles esparramaram pelo campo. Então, antes deles retornarem, os pássaros eles madrugam. Assim que chega a escuridão da madrugada no seu ponto máximo, então a escuridão começa a se dissipar, porque começam a brilhar os primeiros raios do dia. E nesse período intermediário em que começa a clarear até sair o sol, os pássaros já estão acordados e estão atrás de alimentação para levar para a sua prole, para os seus filhotinhos e também para se alimentarem. Então, nesse intermediário, os pássaros saíram e então eles foram e se alimentaram adequadamente do maná que eles jogaram com a intenção de chamar Moisés de mentiroso. Devido a isto, então no Shabat Shirah, no Shabat, o dia do cântico, que neste ano cai no dia 30 de janeiro, onde estaremos aí com a nossa Parashá Bechalach, há um costume em que em vários lugares, né, há um bom grupo de pessoas que, de uma forma para louvarem a Deus, eles reconhecem então o merecimento dos pássaros, o reconhecimento das aves, que elas constantemente louvam a Deus, piando todos os dias. Então, nesse Shabat Shirah em especial, um bom grupo de pessoas, eles fazem isso. Eles pegam a sobra, aquilo que sobejou na comida, na refeição, no jantar especial de Shabat, na sexta-feira à noite, e eles vão para os seus pátios, no seu quintal, e eles então esparramam, né, uma boa quantidade de alimentação de Shabat, para que eles possam ser recompensados pelos seus cânticos e ao mesmo tempo por terem frustrado os planos desses perversos que queriam chamar Moshe de mentiroso, ok? Por um outro lado, nós temos aí alguns sábios que se opuseram a esse costume, uma vez que Shabat é proibido alimentar animais que não dependam de seu dono para alimentar-se, né? Então toda criação que depende do dono para ser alimentado, então mesmo no Shabat a pessoa tem que dar alimentação para a sua criação, pois ela depende de você, certo? Mas aquela criação que não depende do dono, ou seja, as aves, elas são livres, elas buscam alimentação em todos os cantos, então elas têm essa liberdade. Então, segundo os sábios, nesse sentido, né, eles não concordam, alguns sábios, que se assim o faz, mas uma boa outra parte o faz, apenas no Shabat Shirah, né, nessa ocasião aqui, ok? Então, esta é a questão sobre,
a questão das aves, né? Então é uma forma realmente de reconhecer a dádiva divina para com a obra da criação, né? Os próprios pássaros que são essas bênçãos aí, ok? Bom, mais algumas coisas sobre o mês de Shirá. Nós estaremos aí também na sequência dos nossos encontros diários. Nós também estaremos aí trazendo, certo? Vamos dizer assim, né? Em porções, nós vamos acabando completando o conhecimento com referência ao mês de Shevat, ok? Na sequência, nós queremos trazer para vocês algo de Provérbios e em seguida algo sobre a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o justo da nossa geração, o tzadik da nossa geração, certo? Então, Provérbios capítulo 6 nos fala do verso 20 até o verso 23 assim: guarda os mandamentos de teu pai, meu filho, e não te esqueças das instruções de tua mãe. Prende-os a teu coração, ata-os a teu colo. Quando estiveres no caminho, te conduzirão. Quando te deitares para repousar, te guardarão. E quando acordares, dialogarão contigo. Porque um mandamento é uma lâmpada, a Torá é a luz, e as repreensões disciplinares são um caminho para a vida. Quando nós temos aqui, né, nos versos 20 até o verso 23, nós temos aí: guarda os mandamentos de teu pai e não te esqueça das instruções de tua mãe. No nível mais profundo, os nossos sábios falam que aqui estão relacionados os nossos patriarcas e as nossas matriarcas, que desde o princípio foram o sustentáculo para que os filhos pudessem seguir o caminho da Torá. As matriarcas sempre tiveram um papel preponderante na vida dos patriarcas e principalmente na vida familiar. Tanto é que mesmo passados tantos milênios, as matriarcas continuam sendo um exemplo da mulher judia e um exemplo para a mulher não judia. Ou seja, em suma, elas continuam sendo o exemplo máximo. O que é ser mulher, o que é ser esposa, o que é ser mãe, o que é estar na responsabilidade de fazer com que a luz da sua casa, a luz da sua família não se apague, e que os filhos estejam constantemente na presença de Hashem, o Todo-Poderoso. Então, nós temos aqui os mandamentos de teu pai, aquilo que nós recebemos através dos nossos patriarcas. É deles que vem para nós a Torá. As instruções de tua mãe, as instruções sobre a questão da saúde, saúde e a preservação da família, certo? Quando estiveres no caminho, te conduzirão. Ou seja, essas instruções, elas servem para te guiar no teu caminho, para que você tenha uma conduta moral, ética e espiritual condizente com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando estiveres no caminho, te conduzirão. E se você estiver no caminho, eles te conduzirão de forma que você não vai tropeçar, porque você estará andando na luz. Você andando no caminho com essas instruções, você simplesmente vai ser conduzido de uma forma em que você não vai sair à direita ou à esquerda, no sentido de desviar-se do caminho e da sua missão. Quando te deitares para repousar, te guardarão. As promessas e a fidelidade da palavra, elas te guardarão quando você for dormir. Em outro trecho, em Salmos, nós temos aí a palavra: em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a casa. Se o Eterno não guardar a casa, a sua casa pode ter aí
7 chaves, trancar tudo, janela blindada, telhado blindado, uma grande ou forte escolta em torno da tua casa. Mas isso daí não serve para nada, se o Eterno não guardar a tua casa. Se o Eterno não guardar a tua casa, em vão vigia a sentinela. Por isso diz que, quando te deitares para repousar, te guardarão. Isso chama-se confiança em Deus, confiança em suas promessas, confiança que Ele é capaz de guardar e proteger a tua vida, a tua família, a tua casa e os teus bens. E quando acordares, dialogarão contigo. Então, quando acordares pela manhã, a primeira coisa que você vai fazer é um modemi, dando graças ao Rei vivo e existente, que com misericórdia, piedade, Ele devolveu a tua alma, para que você possa viver. Então, ao despertar, dialogarão contigo estas instruções, estas palavras, estes mandamentos. Dessa forma, então, porque o mandamento é uma lâmpada, a Torá é a luz, e as repreensões disciplinares são um caminho para a vida. Nesse sentido, o mandamento divino é uma lâmpada. Um mandamento é uma lâmpada. A Torá, os seus 5 primeiros livros, a Torá em si, ela é o quê? Ela é a luz. Todas as tochas precisam acender as suas luzes nesta fonte, a Torá. Ou seja, cada um de nós somos como uma tocha. Nós não produzimos fogo por nós mesmos, nós não produzimos luz por nós mesmos. Nós precisamos buscar o fogo, a luz, na fonte. E a fonte é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso que quando nós nos envolvemos no estudo da Torá, na leitura da Torá, no ouvir a leitura da Torá, nós estamos acendendo essa chama em nós. E dessa forma, cada mandamento que nós vamos cumprindo é uma lâmpada acesa. Por isso, diz a sabedoria judaica que um pequeno facho de luz, uma pequena chama de luz, dissipa uma grande escuridão. Dessa forma, cada um vivendo essa realidade, chega um ponto em que não importa as distâncias que separam as pessoas fisicamente, mas por mais que sejam as distâncias, cada lâmpada se acendendo aqui, ali, acolá, isso vai fazendo com que a escuridão vai se retraindo, vai indo embora. A luz vai se expandindo e vai chegar um ponto em que a escuridão, as trevas, não tem mais para onde ir. Por quê? Porque lâmpadas acesas estarão presentes em todos os lugares do mundo. Por isso, a começar em tua vida, a começar dentro do teu lar, a começar com a sua vizinhança, a começar com o seu bairro, a sua vila, a sua comunidade, a começar na sua cidade, isso vai se expandindo para os estados, e depois dos estados vai se expandindo para o país, e depois o país vai ser expandido além das suas fronteiras. Graças a Hashem, um simples exemplo que podemos dar aqui. O nosso encontro diário à tarde com a Torá está expandindo essa luz, Baruch Hashem, por isso. E nós estamos hoje expandindo essa luz de que forma? Aonde você está. E aonde você está, o facho de luz é uma realidade e a escuridão à sua volta cai por terra. Hoje nós estamos, por exemplo, presentes
no Japão, no Chile, na Colômbia, nós estamos presentes na Etiópia, Uganda, onde recebemos alguns likes de lá. Nós estamos em vários lugares do nosso país, já estivemos, né, na Espanha, em Portugal. É isso que o Rebbe diz, no sentido de nós aproveitarmos a tecnologia em nosso benefício, e principalmente no benefício nosso, no sentido de cumprirmos a nossa missão. E é isto, levando o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem, o único Deus, o único Salvador. E dessa forma, o que acontece? Nós vamos dissipando a escuridão e vai sendo estabelecida a luz, como diz, porque o mandamento é uma lâmpada e a Torá é a luz, e as repreensões disciplinares são um caminho para a vida. As repressões aqui que nos fala é exatamente os nossos puxões de orelhas que nós levamos através da Torá, tendo conhecimento daquilo que é errado, que não é agradável a Deus, e nós vamos corrigindo o nosso caminhar. Então isso tudo significa que a luz que procede da fonte inesgotável, que é o próprio Hashem, que faz com que a sua Torá seja esse grande fonte de luz, para que todo aquele que se aproxima da Torá possa ter a sua lâmpada acesa. Dessa forma, não permita que nada e ninguém venha apagar a luz que há em ti, ok? A nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe é tolerância e amor. Então nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala assim: há um tipo de tolerância que não se importa, que simplesmente olha para o outro lado e continua cuidando de seus próprios assuntos. E há a tolerância compassiva, aquela que reconhece o direito do outro de crescer, sua necessidade de trilhar um caminho e chegar lá sozinho, mas está presente quando se perde. A compaixão tem lugar para 1000 viagens individuais. Resumidamente, o que o Rebbe quer nos dizer aqui, que há tolerâncias de várias formas e em vários caminhos, né? Cada um seguindo um caminho, cada um seguindo as suas próprias metas. Mas a compaixão, ela tem lugar para 1000 viagens individuais, significando que a compaixão é algo que pode estar em qualquer lugar, na vida de quem quer que seja. Por isso a compaixão, que é amor, ela não pode faltar em nossas vidas. Por isso que você venha realmente, acima de tudo, ter realmente o amor do Eterno em você. E aí a tolerância é algo que é um fruto na sequência natural das nossas vidas. Seja realmente um tolerante com amor, porque o amor, ele cabe em qualquer lugar e em qualquer vida. Amém? Vamos para a nossa quinta aliá? A nossa quinta aliá está no capítulo 8 do livro de Shemot, Êxodo. No capítulo 8, a partir do verso 7, nós vamos até o verso 18. E hoje nós vamos na sequência, né, da praga das rãs, que começou na aliá de ontem. E vamos ver aí o que acontece no dia de hoje, na sequência das pragas. Na continuidade, vamos então, a partir do verso 7, capítulo 8, com comentários de Rashi, a sequência sobre a praga das rãs, que assim nos diz: as rãs ir-se-ão de ti, bem como de tuas casas e teus cortesãos e teu povo, e ficarão somente no rio, como lembrança constante de que essa praga provou que tua deidade é impotente contra o nosso Deus. Moisés e Arão então saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou a Deus a respeito das rãs que ele infligira ao Faraó.
para que as tirasse no dia seguinte, que por acaso seria o 7º dia da praga de qualquer maneira. Deus fez como Moisés pediu, e morreram as rãs nas casas, pátios e campos. E os egípcios empilharam-nas em montões, e a terra cheirou mal. Porém, vendo que houve alívio, o faraó continuou a obstinar-se e não ouviu Moisés e Arão, exatamente como Deus falara, pois seus necromantes também tinham produzido enxames de rãs, o que lhe permitia racionalizar, pensando que essa praga também fosse apenas mais uma mágica de Moshe e Arão. A terceira praga, a praga dos piolhos. Então, no dia 15 de Ave, Deus mandou Moisés anunciar a terceira praga, piolhos, e advertir o faraó. Mas o faraó não ouviu, de modo que depois de prevenir o faraó durante 3 semanas, ou seja, todas as pragas, para que nós possamos assim ver a misericórdia de Deus. Todas as pragas, Deus fazia com que Moisés e Arão, durante 3 semanas, eles ficavam exortando o faraó qual era a próxima praga. Ou seja, durante 3 semanas, o faraó tinha tempo de se arrepender e libertar o povo judeu para servir a Deus. Então, durante 3 semanas, eles ficavam exortando o faraó e os seus conselheiros que a praga viria. Quando cessava a 3ª semana, então aí a praga vinha. E ela durava 1 semana. 3 semanas para advertir. Não deu ouvidos? 1 semana de praga. E ela sempre cessava no seu 7º dia. Abrindo um parênteses aqui para comentarmos sobre isso. Deus, na sua infinita misericórdia, por pior que seja a pessoa, não esqueçam disso. Não é só conosco que somos meio bons, mas qualquer pessoa, por mais perversa que ela seja, Deus é misericordioso. Ele dá tempo, entre aspas, 3 semanas, significa que ele dá tempo para que a pessoa ela venha se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, da sua rebeldia e venha convergir, venha retornar a Deus. Então Deus sempre agiu assim. Esta é a graça bendita de Hashem. Por isso a Ele, gratidão eterna. O outro detalhe que precisamos estar atentos, quando a praga começou, ela durou 1 semana, cada uma delas durava 1 semana. Ela só cessava no 7º dia. Isso significa que quando o ser humano ele não dá ouvidos à advertência que Deus envia, na hora que esgota o prazo, entre aspas, que simbolizam as 3 semanas, na hora que esgota o prazo divino, na hora que esgota a paciência de Deus, vamos assim dizer, então ele permite que o juízo venha, ele permite que a praga venha, ele permite que a maldição venha. A partir desse momento em que começa realmente a maldição, a praga, o juízo, você vai passar por ele desde o seu 1º dia até o seu 7º dia. Ou seja, o período que Deus estabeleceu para que essa praga esteja na tua vida, porque você não deu ouvidos à advertência, ela vai acontecer de ponta a ponta. Nada poderá fazer interromper. Mesmo que você se arrependa,
no meio dela, e você abandone o pecado e volte a convergir para Deus, retornar a Deus, Ele te dará o perdão, te dará shalom, mas no 7º dia é que vai se concluir o juízo de Deus. Por quê? Para que você não esqueça, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Mesmo quando você, nesse período, se arrepende, retorna a Deus, você vai continuar sofrendo as sequelas da sua rebeldia, mas Ele vai estar contigo, te abençoando, te fortalecendo, para que você possa passar completamente provado e aprovado por essa situação. Quando terminar, qual é a lição que vai ficar para você? Por que eu vou sofrer se Ele é misericordioso e está pronto a me perdoar a qualquer momento e pode fazer o meu caminhar novo? Para que eu vou ficar obstinado como o Faraó, não dando ouvidos à voz de Deus, que nos nossos tempos vem através dos nossos sábios, dos nossos mestres que nos ensinam no nosso dia a dia? Por isso, é melhor obedecer a Deus e os seus mandamentos do que padecer, né? Por causa dos nossos próprios erros. Não é verdade? Continuando. Então, no dia 15 de Av, a partir do verso 12, capítulo 8, Deus mandou Moisés anunciar a 3ª praga, piolhos, e advertir o faraó. Mas o faraó não ouviu, de modo que depois de prevenir o faraó durante 3 semanas, Deus disse a Moshe, no dia 8 de Elul, essa praga envolve o solo, para que usaste para esconder o egípcio que matasse. Logo, como reconhecimento pela ajuda do solo, tu também não as iniciarás. Portanto, diz a Arão, levanta teu cajado e fere o pó da terra, e ele se transformará em piolhos por todo o Egito. Assim fizeram. Arão levantou sua mão com o seu cajado e feriu o pó da terra, e o enxame de piolhos avançou sobre todo homem e todo animal. Todo o pó da terra se transformou em piolho por todo o Egito. Essa praga também atingiu os judeus em Goshen, pois era necessário demonstrar aos necromantes do faraó que ela afetava todo o solo egípcio, só podendo, portanto, ser um ato de Deus, em vez de afetar apenas parte do Egito, o que lhes permitiria pensar que Moshe e Arão a houvessem produzido por meio de magia. Os necromantes tentaram igualmente produzir piolhos de alguma outra fonte, como com seus encantamentos, invocadores de demônios, mas não conseguiram, porque os demônios não tinham poder sobre nada menor do que um grão de cevada. Tamanho mínimo de um osso de cadáver precisa ter para transmitir impurezas. E o piolho é menor do que um grão de cevada. O enxame de piolhos permaneceu sobre o homem e o animal. E os necromantes disseram a Faraó, este é o dedo de Deus, é um ato de Deus, e não magia, pois não podemos imitá-lo. Porém, mesmo assim, visto que essa praga foi produzida por algo feito por Arão, o faraó racionalizou-se, pensando que ela realmente tivesse sido feita mediante algum tipo de mágica de Moisés e Arão, e que os magos mais hábeis do que os seus necromantes. Então o faraó se obstinou e não deu atenção a Moshe e Arão, exatamente como Deus lhe falara. Portanto, no dia 15 de Elul, Deus mandou anunciar a 4ª praga,
a horda misturada e advertir o faraó. Deus disse a Moisés: levanta cedo pela manhã e posiciona-te diante do faraó quando ele estiver saindo a água, e lhe dirás: assim falou Deus, faz ir o meu povo para que me sirva, pois se não fizer ir o meu povo, incitarei uma horda misturada de animais selvagens, serpentes e escorpiões contra ti, teus cortesãos, teu povo e tuas casas. E os incitarei a ser extremamente ferozes, e eles vos ferirão e causarão destruição em toda a terra. Eu os trarei ao Egito das áreas circunvizinhas, e eles virão milagrosamente em uma mistura caótica. Isso será mais aterrorizante do que se viesse naturalmente por espécie. As casas dos egípcios se encharão da horda misturada de animais selvagens, como também o solo em que estão se encherá de serpentes e escorpiões. Nesse dia, diferentemente do que ocorreu nas primeiras 3 pragas, separarei Goshen, onde meu povo reside, para que não haja ali horda misturada. Assim perceberás que eu sou Deus, não só no céu, como também na terra e no meio da terra. Então, aqui nós encerramos a nossa quinta aliá, a nossa quinta leitura. Amanhã vamos prosseguir na continuidade desta praga, a horda misturada, que é uma horda de animais selvagens, animais terrivelmente selvagens, animais peçonhentos selvagens, entre eles escorpiões, cobras, serpentes de diversas formas, né? E amanhã, na nossa sexta aliá, além de continuarmos isso, ainda teremos nós teremos mais 3 pragas para podermos discutir o assunto sobre isso daí, ok? Então vamos lá, nos nossos comentários aqui, sobre as 10 pragas, né? Que os nossos sábios trazem para nós, ok? Então ontem nós vimos sobre o sangue rãs, e hoje nós vamos ver sobre piolhos e animais selvagens, ok? Então, um dos comentaristas, ou melhor, uma parte dos nossos sábios, eles falam sobre os piolhos da seguinte forma: os egípcios costumavam ordenar aos judeus: varram os pisos de nossas casas e ruas e arem os nossos campos. Deus transformou todo o pó do Egito em piolhos para que os judeus não tivessem mais que varrer as casas e as ruas dos egípcios, né? Sabe aquela... você já ouviu isso certamente. Sabe aquela pessoa que é fissurada por faxina em casa? Acabou de limpar a casa, começa de novo a limpar a casa, é fissurada por limpeza. Você chega numa casa assim de uma pessoa que ela é obstinada por limpeza, né? Então na porta de entrada já tem lá um tapete e um chinelo adicional. Você chega na casa daquela pessoa, você tem que tirar o seu sapato ou o seu calçado e colocar o chinelo que ela colocou ali na porta, para você poder entrar na casa dela. Você já viu isso certamente, acredito que já viu isso sem sombra de dúvidas, não é? Naomi Souza, Palmares, Pernambuco, shalom, shalom. E aí, Naomi, você já viu algo parecido com isso? E aí, Anadir, você já viu algo parecido com isso? Pessoas que são fissuradas, né? Obstinadas por limpeza, né? Deixa a janela fechada, a porta fechada, para não entrar poeira. Assim eram os egípcios. Além de ter essa mania, eles faziam por maldade. Mal o judeu acabava de fazer a faxina da casa dele, mandava varrer o quintal, mandava varrer a rua na frente da casa dela, e mal acabou de fazer, mandava fazer tudo de novo.
Então, para mostrar para eles que com judeu não se brinca, aí Deus fez o quê? Fez com que todas as casas, todas as ruas, todos os quintais ficassem cheios de piolhos. E aí, agora, hein, dona de casa, obstinada por limpeza? Limpa os piolhos agora. Aí a Nadir disse, já viu isso sim. Então, é isso daí. Já pensou então os egípcios? E agora, como que vai limpar a casa? Mal tinha tempo para se coçar, porque tinha que se coçar por causa dos piolhos. Mal tinha tempo, melhor dizendo, de olhar se a casa estava limpa ou não, porque não dava nem para ver o chão da casa de tanto piolho que tinha. Animais selvagens, o que nossos comentaristas dizem? Os egípcios também diziam aos judeus: precisamos de leões, tigres e ursos para nossos zoológicos e circos. Capturem esses animais para nós. Era apenas uma desculpa cruel para enviar os judeus ao deserto e aos bosques, mantendo-os afastados de suas famílias e correndo altos riscos de vida. Deus castigou os egípcios por esse ato, fazendo que desabasse sobre eles animais selvagens. E agora, o egípcio, o que você vai fazer? Faraó, cadê os seus encantadores? Dominem esses animais agora. Como que vai ficar? E interessante, né? Que nessa praga dos animais selvagens é o recado dado ao faraó e aos seus, né? Ali na terra de Goshen não haverá essa horda de animais selvagens, para que você, faraó, saiba que eu sou Deus tanto no céu como na terra, e o meu povo estará protegido. Ok? Abrindo um parênteses aí. Vamos fazer um paralelo? Está disposto? Fazendo um paralelo. Diz o Eterno: para o Egito e os egípcios, as ordens de animais selvagens será realidade. Para o meu povo, não. Eu os protegerei. Trazendo para os nossos dias, como nos diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, para o Egito e os povos, as nações, haverá o tal do bichinho da pandemia. Para o meu povo serão guardados. Isso significa que, não que nós não poderemos ser acometidos dessa dita cuja, né, de vírus, mas uma coisa é real. Se nós confiamos em Deus e nós fazemos aquilo que é justo dentro da ótica de segurança, mas vivendo, indo trabalhar, afinal de contas, você precisa honrar o seu salário. Muitos param de trabalhar, mas não param de ir no supermercado. Muitos deixam de fazer as suas obrigações como um trabalhador, mas não deixam de ir no supermercado. Qual que é a diferença de você ir no supermercado e de você ir no seu trabalho? Nenhuma. O percurso que você faz da sua casa ao supermercado é o mesmo percurso que você faz da sua casa ao seu trabalho. Em qualquer lugar, o vírus está no ar. Já foi provado cientificamente. Ele não está mais localizado em lugares específicos. Ele já foi disseminado no ar em todos os lugares. Sabe qual a única forma de você se proteger e não pegar o vírus? Se porventura você resolver habitar 7 palmos abaixo da terra.
aí o vírus não vai te pegar. Ou então, você se tranca dentro de um cofre. Em ambos os casos, exemplo alegóricos, você acaba morrendo por falta de ar. Já foi provado cientificamente que realmente a entrada do vírus ele é principalmente pela boca e pelas narinas, mas também já tem especialistas que já disseram há algum tempo, pelos olhos e pelas orelhas também. Onde está a tua proteção? Inclusive, não existe comprovação científica de que máscara protege. Olhe para um trabalhador que trabalha no setor de pintura. Preste atenção naquele trabalhador, aquele pintor, que vai pintar a grade da tua casa. Olha o tipo de máscara que ele usa para não ser contaminado pela poeira tóxica que é provocado pelo jato do revólver de pintura. Olhe para aquele que usa máscara, que trabalha em setores que há risco de contaminação de diversas formas, biológicas e por aí afora vai. Olha o tipo de máscara que eles usam. Olha a roupa que eles usam para não serem contaminados. Você percebe que estão querendo te manipular? Então é um tempo em que você vai precisar mais de confiar em Deus do que outra coisa. É muito fácil as pessoas estarem dizendo por aí, por exemplo, né? Ah, eu não vejo a hora da dita cuja da vacina chegar que eu vou me vacinar, não quero nem saber. A decisão é individual, a decisão é de cada um. Por enquanto, pelo menos está assim. A propaganda que a vacina vai ser de graça e voluntária. Ninguém vai ser obrigado a tomar. Por enquanto. Se por acaso, né, um certo determinado grupo que se acham deuses determinar a obrigatoriedade, aí vai ser uma outra briga, né? Mas, dentro desse escopo aí, certo? Então, os órgãos competentes precisam dizer, vacina X, ela tem tantos por cento de eficácia e segurança. Um determinado governador aí fez o maior pandemônio para defender a sua, entre aspas, vacina. E está comprovado que tem menos de 50% de segurança e eficácia. E aquele apressadinho que diz, não quero nem saber, vou me vacinar. Vai lá na fila dessa vacina dele lá. Depois não adianta chorar o leite derramado. Procure nas mídias independentes vários lugares em que está sendo aplicado vacina A, B e C e vários exemplos de sequelas. Nós estamos vivendo o tempo, a semelhança do povo no Egito, em que ou você confia no faraó ou você confia em Deus. Ou você obedece o faraó cegamente, ou você obedece a Deus voluntariamente com amor e fidelidade. Na realidade, Deus permitiu essa coisa acontecer nos quatro cantos da terra, porque é um tempo estamos chegando, é um tempo de divisor de águas entre luz e escuridão, entre obedecer
a Deus e os seus mandamentos, ou ser rebelde a Deus e os seus mandamentos. Por isso que todo e qualquer liderança, seja política, seja ela no campo industrial, no campo comercial, no campo religioso, seja qualquer tipo de liderança que venha apregoar não a Deus e não a família, é rebeldia contra Deus. É rebeldia contra os seus mandamentos. Aí as pragas vêm. E aí não adianta chorar o leite derramado. E aí não adianta chorar o leite derramado. É impossível alguém dizer que crê em Deus e apoia líderes políticos, principalmente, que querem anular a confiança em Deus e na família, que são os dois principais alicerces para poder ir em frente em direção à vida eterna. Quem diz que crê em Deus, independente do seu segmento religioso, isso daí é problema seu, que diz que apoia esses tipos de líderes, que são a favor de que não se fale de Deus e nem da família venha a valorizar, então a pergunta fica: quem é o teu Deus? Que Deus é esse que você está servindo? Eu gosto de ser um pouquinho contundente. Então eu faço a pergunta da seguinte forma: que porcaria de Deus é esse que você está servindo? Que não valoriza o Deus verdadeiro e o valor família. Eu tenho a resposta. Sabe qual que é a porcaria desse Deus que você está seguindo? Não é um líder religioso, não é um líder político ou qualquer coisa semelhante. Sabe qual que é a porcaria desse Deus que você está servindo? Ele chama o seu ego. O seu ego. A porcaria desse Deus é o seu eu. Porque você pensa só em si mesmo. E esses líderes falam aquilo que você gosta de ouvir. Eles falam aquilo que vem de agrado a satisfazer o seu egocentrismo. Essa é a porcaria do Deus que você serve. Por isso que você é contra realmente a prática ao Deus verdadeiro e a verdadeira família. Está respondido? Qual é a porcaria do Deus que você serve? Outros comentaristas falando para conosco sobre aquela questão que Deus agiu de uma forma como um general na guerra diante dos seus inimigos. Então ontem nós vimos a respeito do sangue minar a fonte de água potável para que o inimigo comece realmente a perder as suas forças, a moral da tropa começa a ficar baixa. Depois as rãs significa o rimbobar das trombetas, dos tambores, no sentido, o barulho, abaixar ainda mais a moral da tropa. E hoje então nós temos dentro desse mesmo nível uma estratégia militar sobre os piolhos e os animais selvagens, que os nossos sábios dizem assim: piolhos, o general ordena que os soldados disparem flechas sobre os inimigos para matar os soldados e assustar os restantes deles.
Do mesmo modo, Deus castigou aos egípcios com piolhos que os picaram como flechas. Isso daí foi abaixando cada vez mais a moral da tropa. Animais selvagens. Antes do ataque, o general convoca outros exércitos para que se unam na luta. Igualmente, Deus chama os animais selvagens para que se reúnam e lutem contra os egípcios. Ou seja, antes do ataque principal, então os animais selvagens é esse exército auxiliar que partiu para o ataque contra os egípcios e o faraó. E dessa forma, a moral da tropa egípcia vai cada vez mais minando, certo? Então amanhã nós continuaremos aí trazendo essas duas visões, né, dentro desse sentido aí, o porquê que os egípcios mereceram as 10 pragas, ok? Bom, vamos ficando por aqui e tudo aquilo dito nessa tarde que possa realmente fazer você refletir e você realmente tomar dia a dia as decisões adequadas. Não esquecendo a nossa parte principal que nós iniciamos a nossa aliá de hoje, né? Que foi lá no livro de Provérbios, que nós trouxemos aqui na tarde de hoje, para que você possa realmente estar nesse caminhar, né? Deixa eu achar aqui de novo que eu desmarquei a página. Capítulo 6 de Provérbios, que nós iniciamos a nossa tarde hoje com a Torá, capítulo 6 do verso 20 até o verso 23, onde lá nos fala, né? Guarde os mandamentos de teu pai, meu filho, e não te esqueça das instruções de tua mãe. Prende-os ao teu coração, ata-os ao teu colo. Quando estiveres no caminho, te conduzirão. Quando te deitares para repousar, te guardarão. E quando acordares, dialogarão contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, a Torá é a luz, e as repreensões disciplinares são um caminho para a vida. As repreensões, né? As repreensões disciplinares que nós temos através da Torá são para nos corrigir, para que nós estejamos continuamente nos caminhando para a vida eterna, a redenção com Mashiach e o Olam Rabá, o mundo vindouro. Que sejam estas bênçãos sobre as vossas vidas. Seja luz, seja forte. Até amanhã. Shalom, shalom.